Então, eu falo dessa perspectiva, que é uma perspectiva que não se funda na lógica cartesiana da vida. Essa lógica que sempre separou cultura e natureza, sujeito e objeto, né? Porque nós somos natureza, nós somos obra da criação divina, né? Nós somos criação divina tanto quanto um pássaro, tanto quanto o lobo-guará, que é um símbolo dos cerrados, e tanto quanto qualquer outra parte da natureza, né? Nós somos todos cerrados, então. Eu acho que esse deve ser o nosso ponto de partida, esse deve ser o ponto de partida das organizações religiosas que estão aqui no Cerrado. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje sobre o tema Os Cerrados e seus povos como sujeitos de direitos, eu tenho a satisfação de conversar com o Daniel Gonçalves. Daniel é membro da Catedral da Ressurreição, aqui na Diocese Anglicana de Brasília. Daniel também é advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal de Goiás e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília. Daniel, é uma alegria ter você conosco no Radar Direitos Humanos. Seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Satisfação é minha de estar aqui com você, de estar aqui com vocês, né? Então, uma alegria, né? Poder falar com vocês sobre esse tema que é muito relevante para mim. Foi tema da minha pesquisa de mestrado, inclusive. Vamos começar, então, conversando por que cerrados no plural. Então, Rodrigo, antes de responder essa sua pergunta, eu preciso trazer aqui duas informações relevantes que estão relacionadas ao tema que nós vamos tratar aqui. A primeira é que daqui a 2 dias, né, isto é, nós estamos falando no dia 9 de setembro, isto é, que no dia 11 de setembro nós comemoraremos o Dia Nacional do Cerrado. Então, daqui a 2 dias nós celebraremos o dia do segundo maior bioma do Brasil e também o segundo maior bioma da América do Sul. E o segundo registro, na verdade, não é somente uma informação, mas é igualmente e em certa medida uma nota de pesar e também, em certa medida, uma celebração da vida do geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves, que fez a sua passagem no último dia 6. Ele foi, além de um importante acadêmico, um ativista ambiental em prol da Amazônia e dos Cerrados, né? Inclusive ele foi assessor do Chico Mendes, ele não foi um acadêmico só restrito a esse espaço, ao espaço da academia, né? Ele teve uma luta, um protagonismo, ele foi um acadêmico militante, né? Talvez aquilo que Bourdieu designou na sua sociologia militante de esporte de combate, né? Ele usou a sua teoria como esporte de combate e morreu há pouco, mas deixou um legado teórico e prático imenso, inclusive ele me impactou muito. E respondendo a sua pergunta, Cerrados é um termo do Carlos Porto Gonçalves, esse que nos deixou recentemente, e que eu usei na minha pesquisa e que eu incorporei para a vida, né? E na perspectiva do Carlos Porto Gonçalves, Cerrados, no plural, ele designa toda essa riquíssima diversidade cultural e biológica que há nesse bioma. Então, Cerrado se refere a esse plexo natural e cultural que conforma essa realidade sociobiodiversa na qual nós nos inserimos aqui no Centro-Oeste, no Planalto Central, onde está localizada a Diocese Anglicana de Brasília. E qual a importância biológica e sociocultural dos cerrados, Daniel?
Rodrigo, nós poderíamos ficar horas aqui conversando apenas sobre esse ponto. Então, como eu disse anteriormente, nós estamos falando do segundo maior bioma do Brasil, da América do Sul, importantíssimo do ponto de vista biológico, importantíssimo do ponto de vista sociocultural, que ocupa aproximadamente 25% do território brasileiro, e com a maior parte, né, situada aqui no Planalto Central, onde nós estamos, e é um bioma que se limita, né, ou que está limitado com vários outros biomas brasileiros, né, ao norte com o bioma amazônico, ao leste com a Caatinga, ao sudeste com o Pantanal, aliás, ao sudoeste com o Pantanal, a sudeste com a Mata Atlântica, né? E isso confere ao Cerrado uma característica única. Ele é o único bioma na América do Sul a ter tantos contatos biogeográficos, né? A se limitar com tantos biomas diversos ao mesmo tempo. E aí, do ponto de vista biológico, eu destacaria que o Cerrado, primeiro, é conhecido como o berço das águas do Brasil ou como a caixa d'água nacional. Então, primeiro, eu destacaria que os cerrados, né, são considerados o berço das águas ou a caixa d'água nacional, porque ele concentra inúmeras nascentes do Brasil, como a nascente do Rio São Francisco, e 3 grandes aquíferos, né, o Guarani, o Bambuí e o Urucaia, que são responsáveis pela formação e alimentação de importantes rios do continente. E o Cerrado é interessante que ele é considerado uma floresta ao contrário, embora visualmente não consideremos o Cerrado tão atrativo, tão atraente, tão belo quanto a floresta amazônica, ele é considerado uma floresta ao contrário, né? Porque as raízes são profundas, são maiores que as copas, e isso traz essa característica única e talvez muito especial para o Cerrado, que é justamente a facilidade com que os cerrados têm para armazenar água no subsolo, né? Então, as raízes muito profundas e o tipo de solo dos cerrados permite a permeabilidade da água de forma mais facilitada e, consequentemente, os cerrados, né, conseguem armazenar água com muito mais facilidade do que outros biomas, né? E também os cerrados são considerados uma farmácia viva, em razão da quantidade das propriedades medicinais de inúmeras substâncias que são encontradas aqui. São mais de 220 espécies conhecidas para uso medicinal e alimentício, né? São 6.000 espécies de árvores aqui e 800 espécies de aves, né? Então, tudo isso faz com que o Cerrado seja a savana mais rica do mundo. E, além disso, aqui, além da riqueza biológica dos cerrados, nós temos uma riqueza sociocultural inestimável e muito invisibilizada. Aqui nos cerrados, assim como no bioma amazônico, por exemplo, nós temos inúmeros povos e comunidades tradicionais, só que historicamente invisibilizados, né? E essa invisibilização, ela não é despropositada, né? Os cerrados, eles foram ocupados e estão sendo ocupados, e os povos e comunidades tradicionais, a invisibilização deles atende a essa ocupação, tá? Então, a expansão da fronteira agrícola, ela se dá com base no mito colonial do vazio demográfico, e justamente para justificar essa ocupação, há a desconsideração da existência desses povos, que estão intimamente relacionados aos cerrados e que a existência deles, inclusive, coopera para a preservação dos cerrados, porque os seus modos de ser e de estar nesse bioma são, do ponto de vista ecológico, de baixo impacto, né? E nós devemos aprender com esses povos a se relacionar com o meio ambiente, né? Eles
nos ensinam a ser e a estar no mundo, e são exemplo para nós nesse sentido, embora desconsiderados, né? Então, nós temos aí diversos povos, comunidades tradicionais que são invisibilizados, e essa invisibilização começa com a ocupação dos cerrados lá no período colonial. Tem uma história interessante, Rodrigo. Eu sou de Goiás e lá nós temos o Anhanguera, a figura do colonizador, a figura do bandeirante, né, que chega, e Anhanguera significa diabo velho. Quando o Anhanguera chega ali na região do Rio Vermelho, que é um rio que tem águas escurecidas, por isso se chama Rio Vermelho, ele encontra os índios guaianazes, adornados com ouro. E ele quer saber onde fica o ouro, né? Porque ele veio atrás de ouro. E ele ameaça os índios com com a seguinte prática: ele coloca fogo numa bacia com aguardente, ele coloca fogo no aguardente e ele ameaça os índios, dizendo que botaria fogo nas águas do Rio Vermelho, que consumiria com fogo as águas do Rio Vermelho. Os índios apavorados indicam para ele aonde está o ouro. E a gente celebra, né, ou no meu caso celebrava, até saber do que era, né, a figura, o que representou a figura desse bandeirante. E esses índios, né, essa etnia não existe, esses indígenas, né, termo correto, indígenas, essa etnia não existe mais, os guaianazes, porque os povos e comunidades tradicionais serratenses, eles sistematicamente vêm sendo não só invisibilizados, mas destruídos. Então, essa riqueza sociocultural que nós temos nos cerrados, além da riqueza, vem sendo destruída com a biodiversidade que há nesse bioma. Então, eu acredito que aí nós temos uma interrelação, né, entre a riqueza biológica e a riqueza sociocultural, até porque a riqueza sociocultural ela se constrói em torno da riqueza biológica. Os modos de ser e de estar nesse bioma estão intimamente relacionados. Por exemplo, a culinária, né, do Centro-Oeste, ela se dá em torno do que nós temos de disponibilidade biológica, do que o Cerrado nos oferece. Um prato típico nosso aqui, muito conhecido, é o piqui. Então, o piqui é um fruto do Cerrado que foi incorporado à culinária goiana, a culinária, acho que não só goiana, né, mas dos povos do Cerrado, né, e é expressivo do ponto de vista cultural, do nosso ponto de vista cultural, né, digo nosso porque eu sou goiano, eu sou serratense, então aí está a nossa riqueza, né? E qual então a gente pode, ou quais, melhor dizendo, né? Quais seriam os impactos da destruição dos cerrados para a sociedade? São inúmeros os impactos, Rodrigo. Eu inicio dizendo que o Cerrado é considerado hoje um hotspot, né, de biodiversidade. E o que seria um hotspot de biodiversidade? O Cerrado é uma região com alto número de organismos que não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra, que corre o risco de destruição, né, que já está em destruição, em processo de destruição. Assim, em outras palavras, um hotspot possui uma biodiversidade insubstituível, e o Cerrado é um conjunto, né, um complexo biodiverso insubstituível, inclusive com inúmeras milhares de espécies endêmicas. Então, você vai encontrar espécies tanto da fauna quanto da flora que só existem aqui e que, se extintos, né, serão irrecuperáveis, são irrecuperáveis. Por exemplo, o Cerrado abriga mais de 4.800 espécies de plantas e de vertebrados que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Então, a destruição dessas espécies é irreversível, né?
Então, por isso, o Cerrado, e no ritmo de destruição que está, o Cerrado é considerado um hotspot, né? Então, acredito que a destruição, o impacto da destruição dos cerrados do ponto de vista biológico pode ser irreversível, né? E, além disso, nós temos, dada a importância do ponto de vista biológico, dos serviços ecossistêmicos que o Cerrado nos presta, por exemplo, a própria disponibilidade de água, né? Se o Cerrado é a caixa de água nacional, a destruição dos cerrados impacta na disponibilidade de água para nós, e, consequentemente, pode afetar o nosso direito à água, tanto de nós, presente, né, da presente geração, quanto das gerações futuras. Isso, do ponto de vista jurídico, é muito relevante, né? Se a gente pensar, por exemplo, no princípio, né, da justiça, da justiça ou da solidariedade intergeracional, né, que é um princípio de direito ambiental que vai determinar que as presentes gerações têm o dever de manter a integridade ecológica do planeta, tanto para si mesmas quanto para as futuras gerações, tá? Então, nós podemos estar destruindo ou perdendo a oportunidade de preservar um bioma, tanto para nós mesmos quanto para outras gerações. E aí, e afetar, dentre outras coisas, a disponibilidade de água para nós e para outras gerações, porque esse impacto ambiental, ele não necessariamente será futuro, ele pode ser vivido por nós mesmos em um futuro próximo. Então, e do ponto de vista sociocultural, ele também é muito relevante, porque ele nega direitos a nós, né? E ele nega direito a povos e comunidades tradicionais em especial, porque a invisibilização desses povos, ele trouxe, né, já trouxe a extinção de inúmeros povos e comunidades tradicionais, de inúmeros povos indígenas. A gente costuma olhar para os cerrados como um lugar em que não existem, ou existem poucos povos indígenas, por exemplo. Não é que não existissem, ou existem poucos, é que eles foram sendo sistematicamente destruídos, né? Foram sendo sistematicamente exterminados ou empurrados para outros lugares, né? Então, ou eles foram sendo, ou os outros povos e comunidades tradicionais, eles foram sendo suprimidos em suas identidades, né? E a partir do movimento socioambiental, eles começam a se reapropriar das suas identidades ou a construir as suas identidades como diferenciados nos seus modos de ser e de fazer e de estar no mundo, né? Então, nós temos hoje inúmeros povos e comunidades tradicionais, inúmeros grupos sociais que se reconhecem como povos e comunidades tradicionais, como fundos de pastos, faxinalenses, quilombolas. Nós temos aqui nos Cerrados a maior comunidade quilombola do Brasil, né? Então, esses povos e comunidades tradicionais existem nos Cerrados, eles estão aqui, eles estão presentes, né? Embora se acreditasse que eles não existissem aqui, que eles não estavam aqui, ou que eles estavam em menor número, não, eles estão aqui. Isso foi criado, né, como um mito, como eu disse anteriormente, para justificar a ocupação dos cerrados, assim como também se estabeleceu o mito de que os cerrados eram pobres e feio, e que, consequentemente, não era relevante do ponto de vista biológico, e, consequentemente, inclusive, um ecólogo da década de 70, o Mário Guimarães Ferri, ele defendia que os cerrados fossem destinados a grandes latifúndios empresariais, com suas monoculturas, em nome da preservação da Amazônia. Então, chegou-se a justificar a ocupação dos cerrados para que a Amazônia fosse poupada. É claro que a Amazônia não foi poupada e os cerrados também não. Então, a desconsideração do bioma e dos seus povos, né, por meio da oficialidade dominante, né, trouxe alto impacto à sociobiodiversidade. Então, nós temos perda da biodiversidade e perda da nossa, e perda também do ponto de vista humano, né, o extermínio de povos e comunidades tradicionais.
E a desconsideração dos cerrados é tamanha que, do ponto de vista jurídico, os cerrados não consta, por exemplo, do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição. Se olharmos lá, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, a zona costeira, são considerados patrimônio nacional. E os cerrados, não. O cerrado não consta nessa lista de patrimônio nacional, embora, como disse há pouco, seja relevantíssimo do ponto de vista biológico, para não dizer do ponto de vista humano, do ponto de vista sociocultural. Então, a desconsideração dos cerrados pode ser altamente impactante e será altamente impactante para povos e comunidades tradicionais e para nós, né, do ponto de vista dos serviços ecossistêmicos que esse bioma nos presta, porque nós, inclusive, podemos ser afetados no nosso direito à água, né, haja vista a disponibilidade de água que os cerrados nos oferecem. Daniel, e entendendo que a religiosidade ou a religião é um fenômeno social muito importante, né? Qual deve ser o papel das organizações religiosas para a proteção dos cerrados? Rodrigo, quando nós pensamos na preservação dos cerrados, nós estamos pensando numa relação que é muito ampla, tá? Nós estamos pensando numa relação que é uma relação humana, tá? E é imprescindível nós estabelecermos a perspectiva de que falamos, né? Eu, enquanto advogado, enquanto pesquisador da área do direito, eu trago uma perspectiva jurídica, né? Talvez muito mais do que religiosa. Então, nessa minha perspectiva jurídica, né, e traçando aí uma relação de preservação dos cerrados com, por exemplo, com os direitos humanos, eu falo de uma perspectiva não eurocêntrica, portanto, contra-hegemônica, anticolonial, intercultural, bioética e biocêntrica. Eu acredito que também as organizações religiosas devem partir de uma perspectiva, e acredito que de uma perspectiva muito próxima a essa jurídica, né? E o papel é, sem dúvida, relevantíssimo. Então, eu falo dessa perspectiva, que é uma perspectiva que não se funda na lógica cartesiana da vida. Essa lógica que sempre separou cultura e natureza, sujeito e objeto, né? Porque nós somos natureza, nós somos obra da criação divina, né? Nós somos criação divina tanto quanto um pássaro, tanto quanto o lobo-guará, que é um símbolo dos cerrados, e tanto quanto qualquer outra parte da natureza, né? Nós somos todos cerrados, então. Eu acho que esse deve ser o nosso ponto de partida, esse deve ser o ponto de partida das organizações religiosas que estão aqui no Cerrado, pois nós somos natureza. Nós não somos, como a modernidade diz, seres supernaturais, nós não estamos acima da natureza, né? O Edgar Morin diz isso, que a modernidade inculcou em nós, enquanto seres humanos, uma ideia de superioridade. Não, nós não somos superiores à natureza. E eu acho que a religião tem um papel importantíssimo nisso, de nos dizer isso, né? Que nós não somos maiores e nem superiores que a natureza, que Deus nos deu razão justamente para pensarmos e cuidarmos da natureza, e agora pensarmos em alternativas para conter a destruição da natureza. Nós estamos vivendo os reflexos das nossas escolhas, da nossa irracionalidade, né? Do contrário daquilo que Deus nos deu, que é a razão. Por exemplo, os efeitos do clima, né, os efeitos, a repercussão dos efeitos climáticos, né, do aquecimento global, enfim, estão sendo vividos por nós. O Sul, o Rio Grande do Sul, vive o pior desastre climático dos últimos tempos, né? Isso tudo intensificado pelas ações antrópicas, né? Nós somos responsáveis por isso, né? Eu acredito que muitos que estão nos ouvindo nunca fez ali, nunca calculou sua pegada de carbono. Eu acho interessante que as pessoas façam isso. Qual é o impacto que eu causo no mundo? Né? E eu acho que a religião deve nos convidar a isso. Os templos, né, religiosos,
os profetas, né, dos nossos tempos devem dizer isso para nós, né? Por que não nos púlpitos, nas homilias, nas pregações, é, os nossos líderes religiosos não nos convidam, por exemplo, a calcularmos e refletirmos sobre a nossa pegada de carbono no mundo? Haja vista as tragédias, que não são só ambientais, são também humanas, porque as vidas são perdidas no meio dessas tragédias, né? Simples, né? Se nem, é só você digitar no Google, calcular pegada de carbono. Veja qual que é o seu impacto no mundo, né? Então, eu acredito que esse é um ponto de partida, né? Talvez não seja o de chegada, mas é um ponto de partida, né? Nós precisamos olhar para nós mesmos enquanto participantes da natureza. E as igrejas, os templos, os profetas, os nossos líderes religiosos têm um importante papel nisso. E também as organizações religiosas, e nós precisamos apoiar as lutas dos povos e comunidades tradicionais. Nós precisamos apoiar as lutas pela preservação do bioma cerrado, né? E até fica uma crítica. Às vezes nós olhamos muito para outros biomas, especialmente para o bioma amazônico, não que não seja importante, é importantíssima a preservação da Amazônia, mas nós nos esquecemos desse lugar que nós estamos, né? A Diocese Anglicana de Brasília está situada no bioma cerrado. Nós, enquanto pertencentes ao Cerrado, né, seja nascidos ou seja não nascidos, mas enquanto pessoas que estamos aqui e cientes daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos dá, que é a razão, enquanto pessoas que praticamos uma fé, que estamos ligados a Deus, e que temos deveres neste mundo, acredito que nós devemos olhar para esse lugar que nós estamos também. Devemos olhar mais para esse lugar, né? Devemos olhar para a Amazônia, mas também devemos olhar para os cerrados, e apoiar a luta pela preservação dos cerrados e também apoiar a luta pelas pessoas que aqui estão, apoiar a luta dos povos serratenses, né? Às vezes olhamos muito para os povos amazônicos, mas também há povos aqui nos cerrados. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos e o nosso coração para esse lugar em que nós estamos. E talvez nós estejamos experimentando e sofrendo, né, com esse mito colonial, que promove a desconsideração do bioma, né? Primeiro, por desconhecimento, faz com que não conheçamos ou não consigamos conhecer da riqueza biológica e sociocultural dos cerrados. Então, que possamos abrir o nosso coração para conhecermos esse lugar em que estamos e também agirmos por ele, né? Eu acredito, então, que está aí a possibilidade, né, e o papel que as organizações religiosas têm para a proteção dos cerrados. Nós precisamos, nós podemos e nós devemos, né, então, agir para a proteção dos cerrados, né, assim como geralmente fazemos para a Amazônia. Daniel, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade de refletir conosco sobre os cerrados e seus povos como sujeitos de direitos, um tema muito importante. E com este agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu que agradeço, espero ter contribuído um pouco, né, com essa discussão. Como eu disse anteriormente, esse tema é um tema que me toca bastante, e eu queria finalizar com um termo que eu conheci primeiro por um texto do Carlos Walter Porto Gonçalves, né, que é o termo resistência. E eu acredito também, complementando essa sua última pergunta, né, qual deve ser o nosso papel enquanto anglicanos, talvez, enquanto, né, pessoas de fé, enquanto pessoas ligadas a Deus, devemos resistir,
né? Eu conheci esse termo, então, por meio de um texto do Carlos Walter Porto Gonçalves. Ele se escreve, em que se escreve reexistência, né? O R com o hífen, depois existência, que é resistir para continuar existindo. Resistência e existência, né? Esse termo expressa resistência e existência, que é resistir para continuar existindo. Que nós, então, possamos praticar resistência e existência, resistência, que nós possamos resistir nos cerrados e pelos cerrados, né? Enquanto pessoas, enquanto seres criados por Deus e criados por Deus também para exercermos uma missão nesse mundo. Obrigado, Rodrigo. Nós que agradecemos, Daniel. Vamos então reexistir juntas. A você que nos escuta, desejo que fique em paz, que fique segura, saudável e que possamos, de fato, reexistir em toda a nossa excelência de seres humanos. Espero vocês no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiúca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.